as insondáveis riquezas de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós acabamos de ler a tua palavra e clamamos a ti para que o teu Santo Espírito nos instrua, Deus amado, iluminando a nossa mente para compreendermos a palavra do Senhor e que ela seja aplicada aos nossos corações nesta noite de acordo com a tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta que Paulo escreveu aos Efésios é um verdadeiro tratado teológico. Temos aqui, meus irmãos, uma carta preciosa, com verdades preciosas, doutrinas profundas são aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo que esta carta é uma carta teológica, doutrinária, é uma carta também bem prática. Praticamente ela está dividida em duas partes. Na primeira, Paulo vai trazer a teologia, a doutrina, e na segunda ele vai aplicar essa doutrina à vida cristã, ao dia a dia da igreja. John Stott, comentando a respeito da carta aos Efésios, ele escreveu assim, que esta carta é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas implicações. Ninguém pode ler esta carta sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar na sua vida cristã. A carta inteira, portanto, é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e daquilo que nós devemos ser e fazer em decorrência daquilo que Cristo fez por nós. Então, claramente, nós temos aqui esta conexão entre doutrina e vida nesta carta. Então, nós vamos começar hoje este estudo, nesses primeiros 14 versículos que lemos,
O tema geral é as insondáveis riquezas de Cristo. Esse termo aparece aqui na carta, no capítulo 3, versículo 8. Paulo é aquele que foi comissionado por Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E nesta noite, meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês aqui, nesse primeiro capítulo, com o seguinte tema: abençoados com toda sorte de bênçãos. Esse é o tema do sermão desta noite. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Vamos iniciar compreendendo um pouco desta carta pela sua autoria. A carta, meus irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele mesmo se apresenta no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele se apresenta como Paulo, o apóstolo. Não que ele tenha se colocado nesta posição, atribuído a si mesmo este título, usurpado este título, como muitos hoje têm feito. Bem sabemos, meus irmãos, que o apostolado, ele se encerrou ali na igreja primitiva. Jesus, ele levantou, sim, apóstolos naquele tempo, com um propósito muito específico. Os profetas no Velho Testamento e os apóstolos no Novo Testamento são os responsáveis por trazer a palavra de Deus ao povo e por dar-nos aquilo que nós temos até hoje em nossas mãos, que é a Escritura Sagrada. O cânon, a palavra de Deus, se fechou. Assim também, essa revelação de Deus encerrou-se ali no tempo da igreja primitiva com os apóstolos. Não temos mais hoje apóstolos como havia naquele tempo. Infelizmente, hoje tem se levantado muitos que têm utilizado esse título e até mesmo querendo se colocar na mesma posição de homens como Paulo, Pedro e outros que aparecem aqui nas Escrituras. Cremos que isso não é correto. O apóstolo Paulo, sim, ele pode dizer: eu sou apóstolo. Ele foi chamado por Cristo, fora de tempo. Ele viu a Cristo ali no caminho de Damasco. Ele mesmo reconhece que foi um apóstolo chamado fora de tempo. Mas, sim, ele tem as credenciais apostólicas, a autoridade apostólica. A igreja vai ouvi-lo, porque ele sim tem a palavra de Deus na sua boca. Então ele se apresenta dessa maneira à igreja: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E ele dirige a carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Os destinatários desta carta, portanto, são os irmãos que vivem ali na cidade de Éfeso. Éfeso, meus irmãos, é a capital da província romana da Ásia, na costa oeste da Ásia Menor. Uma cidade grande, uma cidade importante naqueles dias. Havia ali, meus irmãos, coisas importantes para aquele tempo, não é? Ela foi muito importante também para a expansão do cristianismo. O apóstolo Paulo esteve nesta cidade por cerca de 2 anos pregando o evangelho. Primeiro ele pregou na sinagoga e depois ele pregou ali na escola de Tirano, ficando ali 2 anos, um ministério extenso nesta cidade. E lá em Atos capítulo 19, versículo 10, está escrito que durante o espaço de 2 anos ele pregou, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então é desse trabalho de Paulo nesta cidade que vai surgir esta igreja. Mas como nós falamos, a cidade é uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade também bastante idólatra. Naquela cidade havia o grande monumento a Diana, a deusa Diana, que era considerado já uma das maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo já naqueles dias. Paulo vai pregar o evangelho que liberta. Paulo vai encontrar problemas nesta cidade, porque ao pregar o evangelho que liberta, aqueles que faziam imagens da deusa para vender, ficaram prejudicados, porque perderam parte do seu trabalho. As pessoas se converteram, pararam com a idolatria,
pararam de comprar as estatuetas da deusa, e assim Paulo acabou criando um conflito com esses homens ali naquela cidade. Mas ele pregou o evangelho, apesar das dificuldades, apesar das lutas, estabeleceu um vínculo de amor ali com aquela igreja. Nós encontramos, meus irmãos, em Atos capítulo 20, a despedida de Paulo da igreja, uma despedida emocionante. Ele e os presbíteros ali se abraçando, se beijando, assim, mostrando claramente um amor que havia entre eles. Então, Paulo tinha, sim, um carinho muito grande para com os irmãos ali de Éfeso. Nós entendemos, meus irmãos, que esta carta, muito embora tenha sido destinada aos Efésios, ela foi uma carta circular. Ela também passou por outras igrejas. Isso era comum também naqueles dias. Alguns manuscritos antigos não traz o que nós temos aqui no primeiro versículo, aos santos que vivem em Éfeso. Exatamente por isto, porque esta carta acabou sendo também lida em outras igrejas, em outras localidades. Por isso, então, não foi omitido essa parte aqui aos santos que vivem em Éfeso, o que levou alguns a questionarem um pouco a questão do destinatário, mas os manuscritos mais antigos apontam para exatamente essa igreja aqui de Éfeso como a destinatária original da carta, muito embora, sim, ela foi lida também em outras comunidades. Como disse, era algo comum também naquele tempo. Ainda nesta parte da introdução, meus irmãos, Paulo, ele dirige esta carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pode parecer um pouco estranho essa designação para alguns, Paulo chamando aqueles irmãos de santos. Eu queria dizer para você que você é santo, que nós somos santos. Essa é uma designação cristã, é uma designação para a igreja, diferente da conotação que tem nos nossos dias. Hoje, santidade virou outra coisa, não é? Então, a igreja romana acabou trazendo essa ideia de canonizar pessoas que já haviam morrido pela sua vida, pelo seu bom procedimento, né, pelo seu exemplo, trazer então a ideia de que elas seriam santificadas, canonizadas. Bom, isso não tem base bíblica nenhuma e não é sobre isso que Paulo está falando aqui, mas sobre algo comum, chamar os cristãos de santos. É isto que nós somos. Ser santo é ser separado. A ideia de santidade é essa. Eu e você fomos separados, colocados à parte. Sim, a igreja é santa, o povo de Deus é santo. Por isso que Paulo se refere, não apenas aqui, mas em outras cartas também, aos crentes como santos em Cristo Jesus. Essa carta, meus irmãos, foi escrita provavelmente quando Paulo estava preso ali em Roma. Nós temos na própria carta duas informações que nos ajudam a identificar isto. No capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E lá no capítulo 6, versículo 20, ele também fala: pelo qual sou embaixador em cadeias. Essas duas referências vão dar a nós então esta informação importante. Esta é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E essa prisão é a prisão que ele viveu ali em Roma durante 2 anos. Você vai encontrar esse relato lá em Atos, capítulo 28, a descrição desta prisão do apóstolo Paulo. E por último, ainda a título de introdução, Paulo, ele faz aqui a saudação. Era muito comum esse formato, né? Se apresentar, colocar o destinatário a quem a carta se dirigia e então fazer uma saudação. E a saudação é: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo então saúda a igreja, também era uma saudação comum naqueles dias. Tanto gregos como judeus saudavam, e graça e paz aqui é uma união tanto da saudação dos gregos como da saudação dos judeus. Paulo incorporou as duas aqui em uma só, mas atribuindo elas a Deus, a Cristo, a obra de Deus
nas nossas vidas. Por isso que ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz ganharam outra conotação, outro sentido aqui, e virou esta forma de saudação. Inclusive, até hoje nós usamos, né, o graça e paz. É muito bonito que nós nos saudemos dessa maneira. Infelizmente, temos perdido muitos costumes bons, um deles é esse. Especialmente os mais jovens, com tantas saudações que têm sido criadas, perdem um pouco essa importante costume, né, tradição, saudar da maneira bonita aos irmãos. Os assembleianos vão saudar com a paz do Senhor, né? Algumas igrejas já têm a sua própria saudação ali, mas nós podemos saudar com a graça e a paz do Senhor. É muito bonito você saudar ao seu irmão desta maneira. Vamos então, meus irmãos, iniciar o estudo dessa carta a partir do versículo 3, com o tema que temos proposto nesta noite, que é abençoados com toda sorte de bênçãos. É assim que o apóstolo Paulo, ele coloca a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, o primeiro versículo, versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esses versículos aqui que lemos e vamos estudar nesta noite, do 3 até o 14, é um hino, é um poema de louvor escrito pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar, meus irmãos, sobre coisas tremendas, sobre verdades preciosas, profundas. Mas antes de falar qualquer coisa, o que ele faz? Ele louva o Senhor, ele adora o Senhor, e com isso ele chama a atenção dos seus leitores para aquilo que vai ser dito em seguida, porque ele já começa adorando, louvando. Temos aqui uma doxologia. O que é uma doxologia? Exatamente isto, é um cântico de louvor, de adoração. Versículo 3 até o versículo 14 é uma doxologia, no início dessa carta de Paulo aos Efésios. E ele está dizendo aqui que Deus, o nosso Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Meu irmão, será que você se reconhece como alguém abençoado em Cristo Jesus? Será que você se reconhece como alguém que tem sido abençoado com toda sorte de bênção? Essa ação aqui é uma ação contínua e definitiva. O que Deus fez, Ele fez no passado e Ele continua fazendo no presente, ou seja, Ele tem nos abençoado, Ele nos abençoou definitivamente lá atrás, e essa bênção ela vai se manifestando na nossa vida, a cada momento, a cada dia, a cada instante. Por isso que nós somos abençoados e continuamos sendo abençoados desde toda a eternidade. Deus já nos abençoou. E esta bênção tem sido manifesta na minha vida e na tua vida através da história. Queridos, não tem como ouvir estas verdades, entender estas verdades sem glorificar ao Senhor, sem fazer como o apóstolo Paulo faz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado, Ele tem abençoado a mim, Ele tem abençoado a você. E o que Ele requer de nós, meus irmãos, senão que sejamos gratos, que nos lembremos dos seus benefícios para conosco. João Calvino, ele escreve assim: depois de Deus nos conceder gratuitamente todas as coisas, Ele nada requer em troca, senão uma grata lembrança dos seus benefícios. Se nós somos tão abençoados assim, temos reconhecido isso? Temos sido gratos
a Deus por estas bênçãos? Paulo, meus irmãos, ele era presbiteriano. E como bom presbiteriano, ele dividiu aqui o sermão dele, o cântico dele, em 3 partes. Tá bom? É uma brincadeira, tá? É que o pastor presbiteriano, ele prega sempre em 3 pontos, né? O batista em 4, o assembleiano em uns 40, mas o presbiteriano são sempre 3 pontos no sermão. E nós temos 3 divisões aqui nesse sermão, nesse texto aqui. A primeira vai do versículo 3 até o versículo 6, e fica fácil você identificar, porque em cada uma das divisões ele termina, por exemplo, versículo 6, olha o que ele coloca aqui: para louvor da glória de sua graça. Essa é a primeira divisão. Lá no versículo 7 a 12, a segunda divisão, no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E por último, no versículo 14, na parte final, ele fala em louvor da sua glória. Então, esse em louvor da sua glória, para louvor da sua glória, marca para nós aí estas 3 divisões. Na verdade, em cada uma delas, Paulo está falando da obra de Deus em nosso favor, destas bênçãos. Bênçãos que são encontradas no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Bênçãos que são encontradas na nossa eleição, na nossa redenção e na posse definitiva da vida eterna. E é isso que eu quero ver com vocês nesta noite, começando então nos primeiros versículos aqui, na primeira divisão, que é do versículo 4 até o versículo 6. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Vamos ver que bênçãos são essas que o apóstolo Paulo está falando aqui. No versículo 4 ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A obra de Deus, Deus Pai, em nosso favor. Essa é a primeira verdade que Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, o que Deus fez por nós? Ele nos escolheu. Nos escolheu. Esta é a doutrina conhecida como a doutrina da eleição. Doutrina que deixa muitos assustados, alguns perplexos, outros confusos. Mas a verdade é que não há como negar a doutrina da eleição. Há 2 maneiras de ver essa doutrina. Alguns vão dizer que, sim, Deus ele escolheu, mas ele escolheu baseado naquilo que ele já sabia, na sua onisciência, na sua presciência. Então, sabendo que as pessoas haveriam de crer, ele escolheu. Os arminianos pensam assim. Nós não somos arminianos, a nossa linha é reformada, calvinista. Nós cremos na eleição livre e soberana de Deus. Ele escolheu pela sua livre e soberana vontade. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição, de fato, é um grande mistério. Estamos aqui diante da soberania divina e, ao mesmo tempo, da responsabilidade humana. Somos humildes para nos aproximar de tais verdades. Não nos aproximamos diante delas com arrogância. Há mistérios, com toda certeza, nesta e em tantas outras doutrinas. Mas o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é deixar de ensinar aquilo que a palavra de Deus está ensinando. O próprio Paulo diz à igreja de Éfeso, aos presbíteros, ele coloca para eles na sua despedida: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra de Deus ensina a respeito da eleição. Então nós temos que pregar a esse respeito. Agora, essa doutrina tem que ser ensinada ou estudada não com espírito armado, mas com oração, com um desejo sincero de aprender de Deus e de sua palavra, certos de que por meio deste aprendizado nós poderemos usufruir de modo consciente das bênçãos que Deus ele reservou para o seu povo.
Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Primeiramente, em Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Meus irmãos, essa eleição, essa escolha, não é porque Deus viu em nós alguma coisa boa, ou porque nós fazemos alguma coisa boa. Não, em nós não há mérito nenhum. Lá em João capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O homem jamais pode escolher a Deus, porque ele é pecador, e ele está em um estado de pecado, de queda, de depravação. Naturalmente ele não procura Deus, ele vive no pecado e ele está feliz com o pecado. Por isso que ele precisa ser buscado, por isso que ele precisa ser escolhido. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Este é o estado da humanidade. Portanto, se não há quem busque a Deus, se Deus não escolher, os homens continuarão perdidos em seus pecados. Mas está escrito em Lucas 19:10 que Jesus Cristo, o Filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. No versículo 5 diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 5: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se a causa da eleição não está em nós, ela só pode estar em Deus. E se está em Deus, não há mérito nenhum. E se a escolha, meus irmãos, foi feita na eternidade, mais um motivo para não haver mérito nenhum. Foi na eternidade que Deus nos escolheu. Ou seja, nem existimos ainda. Como haver mérito? Deus nos escolheu pela sua livre e soberana vontade. Paulo está escrevendo para os efésios que estão imersos em idolatria, em paganismo. Muitos dos que se converteram saíram da idolatria, do paganismo. Estavam acostumados àqueles deuses, aquelas divindades instáveis. Era uma mistura de homem com deuses, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses pagãos. E eram uns deuses assim que um dia estavam bem, no outro dia estavam mal. É uma inconstância terrível a divindade pagã. Mas Paulo está falando agora para a igreja: olha, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, o Deus que nos escolheu, Ele fez isso desde toda a eternidade. Ele governa, o seu propósito é firme, Ele controla, Ele é Deus. Não é como essas divindades criadas pelo homem, que não são deuses. O nosso Deus é diferente. Desde toda a eternidade, Ele já determinou, porque Ele governa, porque Ele é Senhor. Ele não nos escolheu porque nós somos bons, ou porque Ele viu em nós futuramente alguma bondade. Não, nada em nós atrairia a benevolência de Deus. Nós fomos escolhidos, meus irmãos, não porque éramos dignos, ou porque Deus previu em nós alguma dignidade. Deus olhou para si mesmo. A motivação era tão somente Ele. Nele, para Ele, para o louvor da sua glória. Essas expressões se repetem para deixar bem claro essa verdade. A nossa salvação está totalmente em Deus, que nos abençoou em Cristo, que nos predestinou por meio de Cristo. Então, Deus não considera o que nós somos e não se reconcilia conosco por meio de qualquer mérito pessoal. O seu único motivo é o eterno beneplácito da sua vontade, pelo qual Ele nos escolheu. A eleição, portanto, revela a graça misericordiosa de Deus, e que nos faz apenas, meus irmãos, viver em humildade diante de tão grande verdade.
O apóstolo João vai dizer: Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro. A nossa salvação é obra exclusiva e total de Deus. Spurgeon, falando a esse respeito, ele disse o seguinte: desconheço qualquer outra coisa que nos possa humilhar tão profundamente como a doutrina da eleição. Aquele que se sente orgulhoso de sua eleição é porque não é um dos eleitos do Senhor. Essa doutrina não traz arrogância, traz humilhação, porque Ele nos escolheu. Não há mérito nenhum em nós, está tudo nele, no seu favor, na sua graça, na sua misericórdia. Mas eu preciso dizer para vocês uma outra verdade, meus irmãos, que está implícita aqui. Se há uma escolha, se há uma salvação, há também uma condenação, há também uma reprovação. Porque hoje nós vivemos dias em que muitos estão dizendo não, que todos os caminhos levam no final a Deus, que não há condenação, que não há inferno, que todos serão salvos. Muita gente ensinando isto hoje, pregando isso hoje, trazendo este falso ensino que tem levado muitos à condenação eterna. A palavra de Deus é clara, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor fala a respeito do grande julgamento, o julgamento final. Ele fala de cabritos e de ovelhas, ele fala de ovelhas que ficarão à sua direita e cabritos que ficarão à sua esquerda. Uns separados para a salvação, outros separados para a condenação. E lá em Mateus 25, 34 está escrito assim: as ovelhas, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos cabritos, aqueles que não pertencem a ele, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele nos escolheu, ele está falando da igreja, aqueles que são salvos. Mas haverá também, meus irmãos, condenação. Condenação. Por isso que nós precisamos estar atentos a esta verdade da palavra de Deus. E como você pode saber se você é um salvo ou não? Será que existe ainda essa dúvida no teu coração? Ora, o próprio texto responde no versículo 4, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Quando Ele nos escolheu, nós não éramos santos e irrepreensíveis, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A doutrina da eleição não é uma desculpa para o pecado, como alguns dizem: já que eu sou eleito, já que eu sou salvo, eu vou viver no pecado. Jamais. Alguém que entende o Evangelho, alguém que entende esta doutrina, alguém que entende que está sendo abençoado com toda sorte de bênçãos, e uma delas é esta: a nossa escolha eterna. Alguém que entende isso, meus irmãos, vai viver em santidade. Santidade não é opcional, é projeto de Deus. Deus projetou os seus filhos, aqueles que foram escolhidos para viver em santidade. E a eleição é um forte estímulo à santificação. Eu queria citar uma frase de Spurgeon, quando ele fala a esse respeito, porque ele diz assim: Deus escolhe o seu povo para que seja crente e santo. Você pode aproximar-se de Jesus Cristo como um pecador, mas não pode aproximar-se dele como uma pessoa eleita, enquanto a sua santidade não for visível. Santidade, a nossa eleição vai nos levar, sim, a uma vida de santidade. Aqueles que amam ao Senhor vão andar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, em obediência ao Senhor. Então veja, Paulo está dizendo à igreja: vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A primeira, em Deus Pai,
nós fomos escolhidos. Mas a segunda bênção que ele coloca aqui, está no versículo 7 até o versículo 12, onde ele fala agora sobre as bênçãos do Filho, as bênçãos de Cristo. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você é muito abençoado, meu irmão. Não apenas escolhido, mas também remido por Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da nossa eleição. O Deus que determinou os fins, determinou o meio também. Nós precisávamos ser libertos. A ideia de redenção, exatamente essa, o verbo lá no grego, fala sobre libertação, resgate, soltura, comprar de volta. Havia muitos escravos no Império Romano. A pessoa podia deixar de ser escrava se alguém a comprasse, pagasse o preço e a libertasse. Mais ou menos, meus irmãos, foi exatamente essa ideia aqui, né? O que Cristo fez por nós, Ele pagou o preço do nosso resgate. Essa era a missão dele. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ele lê a profecia de Isaías e aplica a profecia a ele mesmo, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O nosso preço foi pago por Cristo ali na cruz. O seu precioso sangue foi o preço da nossa redenção. Paulo está falando sobre estas bênçãos, esta bênção agora que nos alcança em Cristo Jesus, que pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Por isso que ele diz no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do universo, Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro. E Paulo está falando aqui sobre riqueza, mas riqueza do quê? Da graça de Deus. É impressionante, meus irmãos, como as pessoas só pensam em questões e coisas materiais. Quando a gente fala quando falamos de riqueza, logo pode vir à nossa mente o quê? Dinheiro, uma conta bancária bem, cheia, bens. A palavra de Deus diz assim para nós: cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Eu estou dizendo para você nesta noite, de acordo com a palavra de Deus, que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Nós somos alvos, meus irmãos, da riqueza, da graça de Deus. E isto Ele derramou abundantemente sobre nós. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que tem mais valor, que é a sua alma? Rico não é aquele que tem hoje condições de comprar tudo. Rico não é aquele que tem milhões e milhões na sua conta bancária, meus irmãos, que tem propriedades e propriedades no seu nome. Essa não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja. Ele está dizendo: vocês, Efésios, são ricos. Em Cristo Jesus, a graça de Deus alcançou vocês. Que bênção, meus irmãos, poder receber desta graça. Essa palavra no original, a palavra riqueza, tem a ideia de algo completo, pleno, abundante. Foi isto que Deus fez por nós, foi isso que Deus fez por mim e por você. Talvez você entenda o que Paulo disse quando ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 8, versículo 9, quando ele disse assim:
Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é teologia da graça de Deus. Porque a verdadeira riqueza é essa, não a riqueza que a teologia da prosperidade andou pregando e ainda prega aí pelo Brasil afora. Ser cristão e ser abençoado é ter muito dinheiro, é ter carro novo, é ter casas, é ter. Não. É ser rico da graça de Deus. Essa é a maior riqueza, meus irmãos. E o que o Senhor der para nós será também pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor. O salmista diz que nele há copiosas redenções. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. A sua graça tem sido derramada sobre nós. Nós aprendemos que graça é favor imerecido, mas talvez seja algo muito simplório para definirmos graça. O que é graça, meus irmãos? Essa graça que nos alcançou, que Deus se fez homem e morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos remir das nossas culpas, dos nossos pecados. Um grande pregador do passado, ele disse assim a respeito da graça: nenhuma frase pode expressar o significado de graça. Graça é mais do que misericórdia, eterna misericórdia. É mais do que uma infinidade de ternas misericórdias. Graça é mais do que amor, o amor inocente. Graça é o amor santo, mas é o amor santo fluindo instantaneamente na busca ansiosa dos profanos e indignos. É o ministério de um grande sacrifício para redimir os profanos e indignos para a beleza de Deus. A graça de Deus é o amor santo que se move para nós e para os iguais a nós. É a imerecida aproximação de Deus na direção aos filhos dos homens, para que Ele, Deus, possa trazê-los para a glória e brilho da sua própria semelhança. Isto é graça. Isso talvez nos ajude a entender um pouco mais daquilo que Deus fez por nós e tem derramado sobre nós. No versículo 9 e 10 ele diz: então, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nesses versículos aqui, em especial no versículo 9, Paulo começa a falar sobre o mistério da vontade de Deus que foi revelado a nós. No capítulo 3, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa questão do mistério. Então, vou deixar um pouco em mistério aqui, não é? Mas o mistério, na verdade, meus irmãos, nada mais é do que a obra de Cristo em nosso favor. A igreja, o povo de Deus, a família de Jesus, é essa revelação que Paulo está fazendo aqui aos Efésios, os fazendo compreender quem são eles, o que é a igreja, entendendo toda a obra de Deus em nosso favor. É sobre este mistério que ele está falando aqui, um mistério que foi revelado. Tudo aponta para Cristo. Cristo, como cantamos aqui nesta noite com o coral, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo, meus irmãos, vai convergir nele. O mundo tem um propósito, o mundo tem uma direção. O mundo não está caminhando para o caos, para a desordem, não. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano eterno, tudo está se cumprindo e em Cristo vai ser convergido todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A Ele então
todo louvor, toda glória, toda adoração. Você é muito rico, meu irmão. Você é muito abençoado. Você é abençoado pelo Deus Pai, escolhido por Ele desde toda a eternidade. Não há mérito nenhum em você. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus. Você foi remido por Cristo Jesus. A graça dele tem sido derramada de maneira rica, abundante sobre a tua vida. Mas ainda, e para terminar, temos além das bênçãos do Pai, das bênçãos do Filho, temos também as bênçãos do Espírito Santo, a Trindade trabalhando toda ela para a nossa salvação e para o louvor da própria glória de Deus. Assim termina então versículo 13 e 14, que é a terceira estrofe deste cântico que Paulo escreveu. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, a nós cabe pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos dizendo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo termina dizendo o seguinte aqui no versículo 13: vocês, Efésios, vocês ouviram, alguém foi enviado, e eles ouviram a palavra da verdade, eles creram, e agora eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a ordem da salvação que nós estudamos com os adolescentes hoje pela manhã. É o trabalhar de Deus que nos escolheu, que nos redimiu e que nos sela. Isso é bênção, meus irmãos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Você é selado pelo Espírito Santo. O que isso significa? Se você olhar para aquele contexto e a palavra selo, o significado que ela tinha, você vai aplicar isto, a obra do Espírito Santo em nosso favor, ao que Paulo está fazendo aqui. Há 3 sentidos principais de selo naqueles dias. O primeiro, o selo era autenticidade. O selo confirma que algo é autêntico, dá esse valor. Alguém fazia uma transação comercial, além da assinatura, tinha o selo. Não bastava a assinatura, tinha que ser assinado e selado. O selo dava autenticidade. O que Paulo está dizendo? O cristão tem o selo do Espírito Santo. Ele é autêntico, é verdadeiro, é genuíno, porque ele foi selado. Lá em Romanos 8:9, ele diz assim, Paulo: e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Por quê? Porque o Espírito é o selo, é o que autentica quem nós somos. Mas o selo também, meus irmãos, tinha a ver com propriedade. Outro sentido ligado ao selo é exatamente esse. Animais, por exemplo, eram selados com o selo do seu dono, para indicar: olha, ele me pertence, ele é meu, ele está selado. A ideia de posse, de direito. Ora, a ideia não é a mesma em relação ao Espírito Santo e ao selo do Espírito Santo? Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não nos pertencemos mais,
fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos comprados na cruz e selados com o selo do Espírito Santo, o que garante a propriedade. A minha vida é do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma experiência secundária, não é uma segunda bênção, não. Aquele que se converteu, aquele que teve o seu coração transformado, regenerado, recebeu o Espírito Santo, e só assim ele pode de fato ser um cristão, se ele tem este selo na sua vida. E há ainda uma terceira uso da palavra selo, que é a ideia de segurança. Os irmãos se lembram que quando Jesus ele foi sepultado, foi colocado uma pedra no túmulo, e ali o selo, para que aquela pedra não fosse removida, para que continuasse ali intacto. A ideia de segurança, de proteção. Da mesma maneira nós podemos também olhar para aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos protege, ele nos guarda. É a segurança. Por isso que Paulo termina no versículo 14 falando ainda sobre o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Mais uma palavra aqui interessante para entendermos. Penhor é a primeira parte de um pagamento, é a garantia que o pagamento total será feito. Então, quando se fazia uma transação, se dava uma primeira parte, um penhor. Era a garantia que tudo seria pago. O Espírito Santo que nós recebemos é o penhor da nossa herança. Você pode ter certeza, meu irmão, que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. E ele disse assim, que a obra que ele começou, ele vai terminar. Não fica preocupado não. Talvez você olhe para a tua vida e veja que a coisa está meio confusa, atrapalhada. Você está em construção ainda, mas Deus está trabalhando. E a obra que ele começou, ele vai completar, ele vai terminar. E a garantia que nós temos é o próprio Espírito Santo que ele nos deu. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Temos a garantia que as promessas dele, que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Você aprendeu nessa noite, portanto, que você é muito abençoado. Você é abençoado pelo Deus Pai, com a tua eleição. Você é abençoado pelo Deus Filho, com a sua redenção. Você é abençoado pelo Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, com a sua posse definitiva e a garantia da vida eterna. Esse é o cântico de louvor que Paulo coloca para nós aqui, tão lindo, logo no começo da sua carta a esta igreja de Éfeso. E eu concluo dizendo, meus irmãos, que pelo menos 3 coisas nós vamos aprender com tudo isso que ouvimos aqui nesta noite. Primeiro, tudo isso tem que nos levar à adoração. Somente a Deus toda a glória. Não há como entender estas verdades e não glorificar ao Senhor. Toda a glória a Ele. Só lhe deu glória. Que nós possamos viver essa verdade nas nossas vidas. E segundo, isso vai nos levar a viver uma vida com alegria, com ânimo. Talvez você entrou aqui desanimado, deprimido, mas como ser e viver em depressão, se nós somos, meus irmãos, de fato, o povo mais abençoado deste mundo, o povo mais rico deste mundo? Se tudo isso que você ouviu aqui, você entende que é verdadeiro e está na tua vida, como é que eu vou viver uma vida frustrada, deprimida? Não tem como. E Paulo ainda vai dizer, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ele está falando de bênção aqui, mas lá aos Coríntios ele diz, olha, isso não é nem um pingo, do que vocês têm lá, para receber. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por último, meus irmãos, isso vai nos levar a uma vida de consagração. Vivermos de maneira santa e irrepreensível. Vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Se você entendeu estas verdades, a tua vida muda. As tuas relações mudam. As tuas palavras mudam.
os teus pensamentos mudam, tudo muda, a tua cosmovisão muda tudo na sua vida. Você vai viver de fato uma vida consagrada ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Amém?